boa tarde. Tarde, pessoal, tudo bem? Vamos dar início a mais uma atividade do Laboratório de Ensino de Sociologia Lélia Gonzalez. E eu sou Marcelo, atualmente um dos coordenadores do Laboratório de Ensino de Sociologia. E esse ano nós temos algumas atividades, temos desenvolvido algumas atividades voltadas a pensar as relações étnico-raciais no ensino de sociologia, além das atividades que a gente já desenvolve também para congregar profissionais, professores, professoras, estudantes da licenciatura e demais interessados a respeito do ensino de sociologia. Então hoje a gente chegou, se eu não me engano, na sexta atividade. Só relembrar rapidinho, nós tivemos a primeira atividade de apresentação dos projetos de pesquisa, de extensão, do laboratório. Depois tivemos uma oficina sobre o uso de fotografias do ensino de sociologia com o professor Cristiano das Neves Godard. Depois tivemos uma mesa discutindo raça, classe e gênero. Depois tivemos mais uma atividade, um cine-debate para discutir capitalismo, subjetividade, raça. E também tivemos uma oficina sobre o uso de canções no ensino de sociologia. Então, hoje é a sexta atividade. E é uma atividade muito especial porque a gente, esse ano, quis dar uma diversificada, para além das mesas, fazer oficinas também. Então, essa é uma atividade muito especial para ser ministrada pela nossa coordenadora adjunta, a professora Ana Clara Damasio, que atualmente é doutoranda em antropologia aqui pela Universidade de Brasília, e tem contribuído enormemente com as nossas atividades, ela e o professor Vinícius Venâncio, que também estará aqui conosco a partir do segundo semestre. Então, eu queria agradecer a presença de vocês, espero que essa atividade seja muito proveitosa para a gente pensar essas questões, para a gente pensar um ensino de sociologia comprometido com o Estado democrático de direito, o ensino de sociologia comprometido com a educação antirracista, com a educação feminista, uma educação que de fato seja emancipadora. Então, espero que vocês aproveitem essa atividade e também nos sigam, nos sigam lá no Instagram para acompanhar as próximas atividades. Lembrando sempre que essa é uma atividade certificada pelo Decanato de Extensão. Então, quem não fez a inscrição ainda, dá tempo de fazer a inscrição na atividade geral e na atividade específica. Depois, se tiverem dúvidas, conversem comigo ou com as bolsistas do laboratório, as pessoas que trabalham junto ao laboratório para tirar dúvidas em relação à inscrição. Vai passar uma lista de presença, então é muito importante que vocês coloquem o nome, os dados que lá estão, para que a gente consiga também fazer essa certificação de uma maneira mais fácil. É isso, vou passar aqui para a professora Ana Clara, que ela vai poder se apresentar um pouco melhor e dar início à atividade de hoje. Desde já, então, quero agradecer de antemão essa participação. Muito obrigado. Gente, boa tarde. Eu vou tentar falar no microfone, porque também, enfim, vai ter a gravação e espero que, enfim, só eu falar, pode ficar bem baixinho na gravação também. Então, primeiramente, boa tarde a todas. Meu nome é Ana Clara Damasio e eu vou, enfim, apresentar um panorama inicial do que mobiliza, do que me mobiliza, para pensar a escrevivência nas ciências sociais e a interação entre ensino e pesquisa. Essa oficina surge de outras oficinas que eu já ministrei aqui na UNB em outros locais, principalmente sobre escrita ou escrita na antropologia, que é de onde eu venho. Fiz graduação em antropologia, mestrado em antropologia na UFG e doutorado atualmente em antropologia no terceiro ano do doutorado. Tenho pesquisado escravidão, relações étnico-raciais, gênero,
migração e curso da vida, né? Principalmente a pesquisas vinculadas à minha família. E é daí que o termo, né, o conceito de escrevivência aparece com grande força para que eu possa formular e pensar nas minhas próprias vivências acadêmicas, escritas de pesquisa e também de ensino. E uma coisa que eu percebi ao longo do tempo é que eu fico muito nervosa falando em público, e eu sempre acho bom falar que eu fico nervosa, porque isso diminui a minha ansiedade. Outra coisa que eu percebi ao longo do tempo. Então, a minha ansiedade sempre começa aqui em cima e vai diminuindo conforme eu vou falando e, enfim, progredindo nas minhas ideias. Então, um panorama inicial, né, de quem eu sou. Meu nome é Ana Clara Damasio, como já falei, mestre em antropologia pela UFG, fiz graduação com bacharelado em antropologia aqui, e atualmente eu sou integrante do MOBILE, que é o Laboratório de Etnografia das Circulações Dinâmicas Migratórias, do GAM-UNB, do Laboratório de Ensino de Sociologia Lélia Gonzalez, esse que está, enfim, organizando não só esse evento, mas muitos outros, enfim, que ocorreram ao longo do ano. E atualmente sou editora associada da revista Novos Debates, Fórum de Antropologia, e eu possuo interesses nos diálogos que perpassam a escravidão, relações raciais, família, parentesco, migração e metodologia antropológica. Também sou criadora do podcast, abre aspas, Antro Como Faz, né, que é um projeto que busca discutir metodologia antropológica de maneira descomplicada e aplicável à realidade da gente. E o objetivo da oficina, num sentido bem geral, né, é abordar o conceito de escrevivência e sua aplicação como dispositivo heurístico nas ciências sociais. O conceito de escrevivência foi criado pela intelectual brasileira Conceição Evaristo e destaca a intersecção entre a escrita e a vivência. E aqui nessa oficina de hoje exploraremos como os pesquisadores e professores podem adotar a escrevivência, incorporando narrativas pessoais, experiências vividas e perspectivas subjetivas aos seus textos de salas de aula, valorizando principalmente a autenticidade, a reflexão e a conexão emocional. A escrevivência busca romper com a representação estereotipada, né, de grupos tradicionais e construir uma compreensão aprofundada das experiências humanas. E, além disso, outro objetivo da oficina é enfatizar a importância de uma análise reflexiva sobre a posição dos pesquisadores e professores no projeto e no processo de escrita e ensino. E, por fim, como um dispositivo heurístico capaz de promover espaços mais inclusos, comprometidos com a representação justa e respeitosa dos nossos interlocutores. Antes de iniciar a oficina, já no decorrer dela, é importante falar que o conceito de escrevivência, e a gente vai adentrar nele mais à frente, ele é um conceito que cunha, de certa forma, ele não pode ser descontextualizado de onde ele surge, da ideia da posicionalidade ao escrever, ao pesquisar e ensinar. E o que a gente está querendo dizer com isso? Que a posicionalidade, que é um termo que a gente tem utilizado na antropologia, não é um conceito novo, mas que tem sido recuperado com mais força ultimamente, leva em consideração, né, 3 outros conceitos: a história, a escrita e o corpo, tanto do pesquisador quanto das outras pessoas. E o que a gente quer dizer com isso? Que todo pesquisador, todo professor, todo aluno, enfim, toda pessoa é posicionalizada ou posicionada no mundo. E o que a gente quer dizer com isso? Você não faz pesquisa sem um corpo, né? Basicamente isso. Sem uma raça, sem classe, sem gênero, sem sexualidade, sem todos esses dispositivos, né? Esses marcadores sociais da diferença que incluem o seu corpo, né? Dentro da pesquisa. Porque é sempre importante lembrar e relembrar que o dado etnográfico, o sociológico, ele não existe na realidade. Né? A gente não vai na realidade e coleta dados, né? Pega coisas que já estão dadas. Todo dado ele é construído na relação do pesquisador com o sujeito. E o que eu quero dizer com isso? Que se a Ana Clara tiver uma pesquisa sobre parentesco e família, relações familiares no interior do Piauí, e for a Ana Clara que está aqui posta, eu vou ter acesso a determinados dados. Né? Um pesquisador, um homem, nesse mesmo contexto, ele teria outros acessos aos dados em campo. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, em Campo Buriti, uma cidade com 20 mil habitantes do interior do Piauí, os homens não têm acesso à cozinha das casas. Os homens chegam numa casa para conversar e eles são levados para a sala. As mulheres, muitas vezes, são levadas para a sala, conseguem transitar
transportar para a cozinha, que é o coração da casa, ou até mesmo para o quintal. Assim como é muito difícil para uma pesquisadora nesse contexto acionar as roças, né, ou os bares locais, que são espaços principalmente de socialização masculina. Então, o que a gente quer consolidar com o conceito de posicionalidade é que o seu corpo, não só na sua pesquisa, mas na sua própria forma de ensinar, esses tantos marcadores sociais que ele carrega, é o que vai delimitar a construção dos dados que você consegue fazer e efetivar durante a sua pesquisa. E é por isso que a gente fala também nas ciências sociais, mas também principalmente na antropologia, que é a minha perspectiva de onde eu falo, que toda pesquisa é única nesse sentido, né? Se uma mulher branca estiver em um contexto, um homem negro estiver em um contexto, uma mulher PCD estiver em um contexto, ele vai ter acesso completamente aos dados que vão ser produzidos nessas relações com essas outras pessoas. Então é importante levar em consideração o conceito de escrevivência nesse sentido, porque ele está falando justamente sobre isso, sobre uma posição que os sujeitos possuem no mundo e de como isso vai refletir diretamente na pesquisa, na escrita, na forma de ensinar desse mesmo sujeito. É importante, eu considero pelo menos importante, falar de onde surgiu o interesse em lidar com a escrevivência como um conceito aplicável às ciências sociais. Quando eu estava no mestrado, eu pesquisei a minha família materna, e foi interessante porque eu vim para Campo do Buriti para pensar a família das outras pessoas, mas a minha família materna é de Campo do Buriti. E aí, quando eu virei a tomadora de conta da minha avó, eu precisei ficar dentro de casa, né? Não tinha muito acesso à rua, ao espaço público. E aí, nesse imbróglio, né, que misturava, enfim, teve que fazer uma pesquisa no governo Bolsonaro, que foi terrível, né, com constante possibilidade de corte de bolsas e etc. e tal. Eu falei, bom, já que eu estou presa à casa da minha avó, e eu voltei com ela para Campo do Buriti por isso, acho que é mais interessante, talvez, olhar para dentro da minha própria casa, né, não para fora dela. E foi daí que surgiu a ideia de fazer uma etnografia com parentes, né, com os meus próprios parentes. Só que aí, ao longo desse imbróglio, né, mesclado a minha vida pessoal, a antropologia, a pesquisa que eu estava desenvolvendo, eu percebi que eu não tinha um conceito que me ajudasse na hora de escrever sobre tudo isso, né? Porque, como eu vou falar, eu aprendi a gostar muito do Malinowski, né? Enfim, que é um autor clássico na antropologia, europeu, e ao realizar minha própria pesquisa, eu percebi que eu não conseguia escrever como Malinowski, né? Eu não conseguia escrever como um homem europeu, eu não estava fazendo uma pesquisa com um grupo muito distante, e nisso eu precisava de um conceito que alicerçasse a minha pesquisa, né? Não só teoricamente, mas também metodologicamente. E aí surge o conceito de escrevivência da Conceição, que eu tive contato a primeira vez durante a leitura de um livro dela, chamado Becos da Memória, né, que é, enfim, um dos livros mais famosos que ela tem, e que mescla essa ideia, né, de vivência e escrita. E é a partir da reflexão sobre a minha vivência em campo e com a pesquisa, que ultrapassa não só isso, mas o contexto de vida, né, de entrada na academia, já que eu fui a primeira ingressante na academia de toda a minha família, não só da academia, mas da universidade pública. E com essa pesquisa desenvolvida, né, eu passei a pensar escritas que eram possíveis e escritas que eram impossíveis. E eu percebi que mais do que falar de um eu etnográfico, né, um eu pesquisador, eu tinha que falar de um eu, né, Ana Clara, neta da Analice, neta da Anitta, filha da Analice, filha do Sandoval, e que não conseguiria escrever como outras pessoas em outros contextos escreviam. E aí onde surge, né, o conceito de escrevivência, mais especificamente para lidar com o campo do mestrado, né, em que eu precisava de um conceito para alicerçar minha escrita, me sentir confortável e perceber que de onde eu falava também era um lugar legítimo e possível. E essa é a Ana Clara, de 4 anos de idade, mais especificamente no interior de Goiás. Eu fui rever os álbuns de família, porque eu também faço análise das fotos da minha própria família para pensar geração e representação imagética. E eu acho interessante que essa foto foi tirada em frente a uma escola, né? Que eu morava em frente a uma escola, eu tinha esquecido disso. A gente vai vivendo e vai esquecendo das coisas, né? Que eu vivi até os 12 anos de idade, em frente a uma escola que eu vi construir, ser erguida, e minha casa, que é essa aqui, onde está toda a minha família aqui em frente, ficava diferente para essa outra escola aqui, né? E eu percebi que esse era o meu contexto de história, né?
Esse era o meu contexto familiar, esse era o meu contexto de vida, e ao pesquisar minha própria família, eu não tinha como escapar de todo esse contexto, né? Por diferentes motivos que a gente vai ver mais à frente. E o que o conceito de escrevivência também relembra a gente, mais do que, né, você não escreve, não produz ciência sem o seu corpo e como ele é posicionado no mundo, né? Você também não escreve, não faz academicamente a sua carreira, a sua vida, a sua pesquisa, né, sem a sua própria história. Eu acho que é isso que a Conceição sempre enfatiza, né? Que mais que um conceito de te ajudar a escrever, ele também faz isso, né? A pensar sobre a sua própria escrita, ele te ajuda a te reposicionar dentro da academia, que exige sempre um tipo de escrita, um formato de escrita, e que a escrevivência também ajuda a questionar, né? Ou, no mínimo, ficcionar e a rever o que a gente considera essa escrita acadêmica, como ela é produzida, como ela é feita e quais são os efeitos dessa escrita, né, dessa forma de escrever que é ensinado para a gente, enfim, dentro das ciências sociais. E o que é importante agora considerar como a escrevivência pode ser um dispositivo heurístico, né? Mas antes disso a gente vai para quem é a Conceição Evaristo. Eu não sei aqui se todo mundo sabe quem é a Conceição Evaristo. Quem não sabe deveria ir atrás dela. Enfim, eu acho que quem está aqui de certa forma também está fazendo isso. Mas a Conceição Evaristo é uma renomada escritora brasileira. Ela é nascida em 29 de novembro de 1946, em Belo Horizonte. Ela é mineira, né? Ela é reconhecida por suas contribuições significativas para a literatura afro-brasileira e feminista, abordando questões de gênero, raça, classe e identidade. Ela estudou em uma escola pública e, posteriormente, formou-se em letras na Universidade Federal de Minas Gerais. A trajetória acadêmica de Evaristo continuou com uma pós-graduação em literatura brasileira e um doutorado em literatura comparada. E esses são alguns, né, ou melhor, 7 livros que já foram publicados pela Conceição Evaristo. Né? Em 2003 a gente tem Pulseado Vicêncio, que foi o segundo livro que eu li da Conceição, já li todos. O meu livro de entrada, como a gente chama na literatura, a Conceição, né, foi Becos da Memória. Em 2018, ela lança Poemas de Recordação e Outros Momentos. Em 2011, ela lança Em Submissas Lágrimas de Mulheres. Em 2014, ela lança Olhos d'Água, que foi o livro, né, que fez com que ela ganhasse um prêmio Jabuti. É Jabuti mesmo? Falei certo? Eu estava pensando em Buriti. Eu acho que falei tanto Buriti que eu confundi com Jabuti. Em 2016, ela lançou Histórias de Leves Enganos e Presenças. E em 2018, ela lançou Canção para Ninar Menino Grande, né? Que eu acho que é um dos livros que atualmente mais tem sido recuperado e recomendados. Algo interessante sobre a trajetória da Conceição Evaristo, e ela tem muitas coisas interessantes, é que em uma entrevista recente que ela, enfim, concedeu a um portal, ela falou sobre o processo de escrever, né? Não só o processo de escrever, mas sobre a literatura, e de como uma mulher preta, né? Muitas pessoas perguntam para ela, ao longo das suas entrevistas, seminários, tantas outras coisas, qual é a posição da mulher negra no Brasil, né? Como ela vê a mulher negra no Brasil. E ela fala que está cansada dessa pergunta, né? Por diferentes coisas. Porque ela quer falar de literatura também. Como ela fala, minha obra fala por si só de todos esses aspectos sociais. Vocês estão me perguntando. Eu vim aqui para falar de literatura, né? Eu vim para falar de outras coisas que não só isso. E é interessante perceber isso, porque a Conceição, em 2021, também falou de outro aspecto importante, que é o conceito de escrevivência e como ele tem sido apropriado por diferentes áreas, né? Como a história, a geografia, a literatura, as ciências sociais, aqui também. Tem pensado esse conceito de uma maneira fluida e aplicável em diferentes contextos. Só como ela também fala, isso faz algumas coisas com o conceito. Como a gente sabe, todo conceito tem uma história, né? Um exemplo disso é vou usar o conceito gênero. O conceito de gênero nasce em determinado contexto, ele é muito utilizado nos Estados Unidos. Dos Estados Unidos ele vai para outros lugares, de outros lugares ele vai ganhando outros significados. As décadas vai passando até que a gente vê gênero ser uma palavra utilizada dentro das igrejas e falar, né, as pessoas utilizando o gênero como uma categoria moral, né, algo
não vou usar a palavra demônio, né, mas como algo moralmente condenável, né, em muitos sentidos. E aí percebam como um conceito que nasce de um lugar e tem uma história e é levado para outros, ele vai ganhando outros significados, outras atribuições. E a Conceição Evaristo falava que uma das questões, né, não preocupações, porque ela não lida com isso como preocupação, mas que era interessante que o conceito também poderia sofrer um esvaziamento. Né? E o que é um esvaziamento de um conceito? Um exemplo disso é o conceito de gênero. É ele ser utilizado em tantos lugares, em tantos contextos, de maneiras tão diferentes, que o conceito meio que é um conceito que explica tudo, né? Que é um conceito que é tudo ao mesmo tempo. E qualquer conceito pode passar por isso. É o que a gente, enfim, Trajano chama de inflação conceitual, né? É quando o conceito fica tão inflado conceitualmente, e quando a gente tenta aplicá-lo à realidade, ele meio que perde a sua aderência, a sua categoria, né? Como uma potência para analisar esse mesmo mundo. E a Conceição falou que não tem controle sobre isso, que é impossível ter um controle sobre os conceitos, e quando a escrevência chega no mundo, ela pode ser abordada pelo pesquisador da forma enfim, que ele bem quiser, mas ela se preocupa com a mesma coisa que a Patrícia Hill Collins se preocupa com o conceito de interseccionalidade. Vem passando por esse mesmo problema de inflação conceitual, de todo mundo usa, todo mundo cita, mas não se preocupa com a precisão conceitual, ou seja, né, de como o conceito é cunhado, pensado e aplicado para ser, né, pensado aonde, como, por quem, de qual forma. E eu acredito que também, ao longo do tempo, o conceito de escrevivência vai passar de uma forma ou de outra por isso. Né? Mas é importante pensar agora, né, que primeiro é um dispositivo heurístico, né, já que eu tenho pensado a escrevivência como esse dispositivo heurístico. Um dispositivo heurístico, e eu encontrei essa categoria nos textos da Patrícia Hill Collins, que ela, é como ela também trata o conceito de interseccionalidade, e eu faço uma transposição dele para pensar o conceito de escrevivência, né? É uma ferramenta ou estratégia que ajuda a resolver problemas ou tomar decisões com base em princípios gerais ou regras práticas, em vez de seguir rigorosamente um conjunto de procedimentos específicos. O termo heurístico deriva da palavra grega heurístiken, né, que significa descobrir ou encontrar. E é assim que eu quero pensar o conceito de escrevivência, né, como um dispositivo heurístico, como um mecanismo de descobrir coisas e pensar coisas dentro das ciências sociais, né, do ensino, da pesquisa e da escrita. E o conceito de escrevivência, né, como um dispositivo heurístico nas ciências sociais, ele pode se referir a uma ferramenta ou servir como uma ferramenta que ajuda os pesquisadores a analisar, interpretar e compreender fenômenos sociais complexos, como uma prática que orienta a escrita, o ensino e a pesquisa. E eu sempre gosto de trazer as palavras da autora, né, para que a gente não caia na precisão ou no erro, né, imprecisão no erro de ficar falando por ela, sendo que a gente tem já trechos em que ela delimitou algumas coisas que a gente também pode analisar aqui. Né. Em Submissas Lágrimas, de 2016, né, Conceição Evaristo ela pontuou que, e eu acho esse trecho muito importante para a gente pensar como a gente também escreve e fala sobre o mundo, né, não só na literatura, mas nas ciências sociais, em que ela coloca: invento, sim, invento, sem o menor pudor. Então as histórias não são inventadas, mesmo as reais, quando são contadas. Desafio alguém a relatar fielmente algo que aconteceu. Entre o acontecimento e a narração do fato, alguma coisa se perde e, por isso, acrescenta. O real vivido fica comprometido. E, quando se escreve, o comprometimento ou não comprometimento entre o vivido e o escrito aprofunda mais o fosso. Entretanto, afirmo que, ao registrar essas histórias, continuo no premeditado ato de tração e escrevivência. Eu acho esse texto, enfim, como antropóloga, muito bom para pensar narrativas, porque enquanto cientistas sociais, a gente está o tempo todo fazendo análise de dados, né, para que a gente tenha base para alicerçar os nossos próprios argumentos. Só que essa construção de bases, e a gente está lembrando que a sua posição no mundo também ajuda, ou né, determinante para a construção dos dados que você tem, né, contar histórias é sempre um mecanismo de reinvenção das mesmas histórias que te foram contadas, ou uma reelaboração do que te foi contado. E por que eu digo isso? Porque como eu estudo família, a minha própria família também, é interessante quando eu escuto narrativas,
minha mãe contar uma narrativa de um fato, de uma história que eu sei, e eu pergunto para minha avó sobre essa mesma história, e ela me conta uma narrativa diferente, e eu pergunto para minha tia-avó sobre essa mesma história, e ela vai colocar outras perspectivas sobre aquela história, ou seja, em 3 gerações, né, eu tenho perspectivas completamente diferentes sobre o mesmo fato, né, ou que seria, entre aspas, um fato, um caso de família, alguma coisa que aconteceu. É interessante perceber como essas histórias são reelaboradas não só por nós pesquisadores, professores, mas também pelas pessoas com as quais a gente pesquisa. A gente tem uma vasta literatura nas ciências sociais sobre memória, né, sobre lembranças, sobre narrativas e sobre reflexibilidade. Né? Mas uma coisa que a Conceição toma, eu acho que de um jeito muito mais realista e sincero, né, é pontuar que essa reelaboração é parte de um processo intrínseco à pesquisa. Né? Ela não é separada, ela não é apartada. Cada análise que a gente faz de uma história que é contada, de uma história que é dita, de uma história que a gente escuta, que a gente observou, é uma reelaboração dessa mesma realidade. E é importante não esquecer disso, né, porque a gente nunca está lidando com um real, real 100%, né, porque esse real nada mais é do que uma reelaboração que a gente faz no plano escrito, no plano fotográfico, no plano desenhado, no plano, né, enfim, grafitado. Já nessa entrevista que ela, né, deu ao portal Miletes em 2021, que é uma entrevista muito boa, inclusive, né, a Conceição afirma, né, que meu primeiro contato, nas suas palavras, esqueci de colocar essas aqui, com a literatura, eu tenho afirmado com ênfase e bastante orgulho, é com uma literatura oral. Eu não nasci rodeada de livros, eu nasci rodeada de palavras. Meu contato foi com a literatura oral, com a contação de histórias, com a fabulação do dia a dia, as coisas que aconteciam e poderiam virar história, porque sempre uma pessoa conta de uma maneira, outra pessoa conta de outra. No ambiente familiar tem muito isso, abre aspas. Ah, não foi isso não. Aí retoma o assunto, aumenta um pedacinho. Então essa constante presença da palavra em casa, da palavra dita e também dramatizada, meu tio velhinho contava histórias. Se o personagem morria, esse meu tio se jogava no chão. Esse convívio com o texto oral me foi muito benéfico. Então é importantíssimo não esquecer que o conceito de escrevivência ele também nasce de um mecanismo de contar histórias que é oral. Né? Eu trabalho muito com grupos que não são alfabetizados, né? No sentido da palavra, da escrita, né? Porque a palavra é uma outra coisa, como a Conceição sempre contou. E a potência de nunca escrever, que uma escrita deriva dessa observação, dessa oralidade, desse contato com histórias narrativas, é também o que pode potencializar a nossa própria forma de contar. E o que eu quero dizer com isso? É que é muito comum a gente ter textos, enfim, nas ciências sociais, em que o pesquisador vai lá, pesquisa, né, escuta uma história de um jeito, escuta um caos de um jeito e traduz isso num texto de uma forma completamente diferente e totalmente distanciada, inclusive no estilo de escrita, de como um dado foi contado. E qual o problema disso? É que quando a gente está em campo, a gente não pode deixar que, eu acho que tem pessoas que pensam assim, né? Que o campo ele vai transformar a gente só subjetivamente, né? O campo ele pode e tem a potência de transformar a gente, inclusive narrativamente, e o nosso estilo de contar as coisas e como contar as coisas. Um exemplo do meu campo é de como quando eu estava em campo e escutando as narrativas das minhas avós, da minha tia, etc. e tal, eu percebi que não existia uma linearidade nas histórias. Né? É muito difícil você encontrar alguém que tem uma linearidade e conta a mesma história da mesma forma. Eu percebia que elas estavam no passado, elas vinham para o presente, voltavam para o passado, iam para o futuro, voltavam para o passado, vinham para o presente. Eu falei, bom, então tem uma textualidade aqui em contar as histórias, principalmente para essas mulheres mais velhas, que nunca é só sobre um período, né, sobre uma coisa. Elas fazem diversas reconexões, inclusive de tempos, espaços completamente diferentes. Eu falo, mas como eu deixo isso que eu estou vendo e vivendo modificar a minha própria forma de contar essas histórias e de, enfim, conectar essas narrativas, né? Então, é a potência que o campo tem, né? Essas histórias, não só de transformar a gente subjetivamente, mas na nossa própria maneira de fazer as coisas. Foi o que eu chamei, pelo menos visualmente, de remontar os tempos, né? Que é onde eu brinco com fotografias que são preto e brancas,
mas também são coloridas, né? Por exemplo, uma cadeira é colorida, uma pessoa está colorida e toda a imagem está em preto e branco, que ajuda, né, a me reconectar imageticamente com isso que eu entendi de campo, né? De que tempos que estão presentes no mesmo espaço, né? E que se estruturam dessa forma, né? E nunca só no presente, nunca só no passado, também só no futuro. Nesse trecho, né, dessa mesma entrevista, a Conceição fala como ela passou a trabalhar com a categoria, né, o conceito de escrevivência. Ela fala que vem trabalhando com esse termo desde 1994 e 1995, quando eu faço a minha dissertação de mestrado. E aí eu começo a fazer um jogo entre escrever, viver, escrever-se, ler, escrever-se vendo, escrevendo-se, até chegar ao termo escrevivência. Mas o ponto de nascimento dessa ideia traz um fundamento histórico, que é o processo de escravização dos povos africanos. Eu estou pensando muito nas mulheres africanas e suas descendentes escravizadas. E por isso que eu digo, a nossa escrevivência não é para adormecer os da casa grande, e sim para acordá-los de seus sonhos injustos. E essa é uma das frases da Conceição que mais têm sido reproduzidas à exaustão, né? Onde ela fala que as palavras, não só, né, nos espaços cotidianos, mas inclusive no meio acadêmico, né, ela tem que ter um compromisso com o que a gente pode chamar aqui de justiça social, né? Então, como mecanismo de contar histórias, eu sempre digo que, enfim, a gente pode contar a história que a gente quiser, mas existem formas dignas e indignas de contar essas mesmas histórias, porque a gente está o tempo todo selecionando que histórias contar e como contar e para quem contar, né? Enquanto a gente está pesquisando, enquanto a gente está escrevendo, enquanto a gente está em sala de aula. E ela sempre afirma que é importante nunca esquecer o contexto em que a categoria, né, escrevivência nasce. Ela nasce de um compromisso, né, literário, mas também político, de contar histórias. E, enfim, para quem acompanha ou tem contato com a obra da Conceição, fica muito nítido que compromisso político é esse, né, de recontar histórias que não foram contadas, em muitos sentidos. E a Zora Houston, né, enfim, que é uma antropóloga que tem sido resgatada muito no Brasil, sofreu um apagamento muito forte no contexto americano. Ela tem um texto seminal e importantíssimo intitulado O que os editores brancos não publicarão, né, que está publicado em português também, em que a Zora afirma que não é só escrever um texto, né? Alguém que não vem de um contexto de elite no Brasil nunca é só escrever um texto, né? Passar por todo o processo editorial que vai delimitar e limar quem tem direito a publicar esses textos ou não. E eu lembro da Conceição Clarice também falando, perceberam que as mulheres negras vendem, né, o mercado editorial, e a gente nunca pode também esquecer desses processos, né, do capitalismo, etc., que vão entrando e moldando, né, não só esse mesmo mundo editorial, né, mas abrindo um leque para repensar quem pode contar essas histórias ou não. E é interessante pensar sobre isso. Perceberam que mulheres negras vendem, né, estão vendendo, que existe um público no Brasil faminto por esse tipo de literatura, né, assim como Pantera Negra, né, como, enfim, a gente já ouviu editores do filme falando que foi incrível perceber como o Brasil tinha uma escassez sentimental, né, uma falta sentimental de representação negra dentro dos espaços fílmicos, né? E aí perceberam também que a gente consome tudo isso, então a gente passa a ser um mercado, um polo, né, não só editorial, mas de produção hollywoodiana, né, com foco e ênfase nisso. E a gente acabou não querendo não consumindo. Eu consumi os 6 livros da Conceição, porque eu realmente tenho não só essa escassez sentimental em relação a essas discussões, porque eu não tive na minha formação da graduação, mas porque ela aparece como uma figura central para pensar no próprio processo de fazer pesquisa e antropologia, né? E é por isso que a gente nunca pode esquecer, né, da atual conformação acadêmica do Brasil e da aplicabilidade desse conceito, né? E por que eu acho que esse é um conceito com uma fácil entre aspas, né, uma fácil aderência no contexto acadêmico vigente, né? Porque a escrevivência emerge como um conceito que faz um diálogo direto com a atual conformação da universidade brasileira, que se apresenta cada vez mais polifônica, diversa e plural. Por conseguinte, o monologismo epistêmico tem sido gradualmente abalado e esse processo ocorreu devido a diversos fatores, tais como a expansão das universidades nas últimas décadas,
e a implementação das ações afirmativas, que buscam trazer outras formas de conhecer para dentro do espaço acadêmico e outras formas de contar também. Assim, ao longo das últimas décadas, temos testemunhado de maneira efetiva e prática a emergência de novas ferramentas que possibilitem trabalhar a escrita e a vivência de outras formas, porque, enfim, é irreal pensar que a gente vai ter um maior número de estudantes negros, quilombolas, de terreiro, indígenas, ciganos, e que entrem na universidade, que só absorvam o que a universidade tem para dar, ou a forma posta que está, né, das últimas décadas de contar. É irreal que a gente não pense que esses mesmos estudantes que entram para a universidade nesse momento transformam a forma, né, ou buscam outras alternativas, ou tensionam a alternativa, né, que está posta, inclusive escrita, né, inclusive na forma de contar. Quantos, enfim, no Brasil a gente tem vivido também uma onda de questionamento, de defesa, né, se defesas de sustentação de tese não podem ser feitas de outras formas, né, que não é escrita. A gente já tem, enfim, grupos de alunos indígenas que conseguem defender oralmente as suas teses, né, ou elaborar uma dissertação, uma monografia toda oralmente, né, porque uma coisa que a Conceição lembra a gente também é que esse monologismo epistêmico deu total força e centralidade, né, à escrita, né, e que outras formas sensoriais acabaram ficando de fora desse grande plano, o que a gente pode chamar academia ou universidade brasileira. E é por isso que eu acredito que o conceito de escrevivência, né, ela entra como, a gente vai, enfim, mais para frente ver formas práticas de lidar com isso, como um mecanismo para auxiliar também esses estudantes que estão chegando na universidade, né, ou com os quais a gente lida na escola também, com atividades práticas para repensar esse conceito de escrevivência e como ele é potente para, enfim, pensar outras formas de contar, que eu acho que é o que a gente está fazendo aqui também, né. Escrita na pesquisa, e esse segundo escrita está errado. É só escrita na pesquisa. Oi? Não, foi bem engraçado que no meu tablet ficou grande, mas ele ficou menor. Deixa eu ver se eu consigo. Eu não sei o que eu fiz. Mas tem a versão PDF? Tem. Naquele pendrive. Deixa eu pegar o PDF do pendrive. Aê! Por favor, né? É essa aqui? Não, próxima. Aê! Perfeito. Nossa. Aê, muito obrigada, professor. Escrita na pesquisa, né? A escrevivência entra justamente como um conceito que descreve a intersecção entre a escrita e a vivência de uma pessoa, especialmente no contexto da população negra, que é de onde esse conceito nasce. É um conceito que destaca a importância da experiência pessoal, da memória e da ancestralidade na produção de conhecimento de um indivíduo. Além disso, a escrevivência mescla os termos escrever e vivência, sugerindo que a escrita é uma forma de expressão que nasce a partir das experiências vividas. Dessa forma, ela funciona como um instrumento capaz de externalizar as histórias e perspectivas de grupos sociais que foram historicamente subalternizados, como as mulheres negras, populações indígenas, quilombolas, ciganas, comunidades de terreiro, pessoas trans, pessoas com deficiência. E o interessante de pensar, né, esse processo de escrita é que, como eu já falei, toda experiência de pesquisa parte das experiências pessoais, né, e dessas relações com outras pessoas, seja sua própria família, seja, enfim, outras pessoas, seja do outro lado do Atlântico, seja em qualquer parte do mundo. E é interessante perceber que ela pode pensar como as suas próprias vivências em campo, né, são importantes na hora da gente considerar essas perspectivas de outros grupos, que é onde a gente vai entrar mais à frente, né.
E é um olhar mais atento à escrevivência, né? Que a escrevivência ela fornece um processo de aprendizagem sobre o mundo, né? Com uma ênfase na existência das relações de poder presentes em todo o trabalho de campo. E o que é uma coisa, enfim, que a gente cientista social sabe que toda relação ela passa também uma relação de poder, né? É impossível que a gente viva uma relação 100% assimétrica ou 100% simétrica. Ela realmente tende a alguma assimetria, né? Eu quero dizer com isso. Um exemplo, eu acho que máximo é eu pesquisando a minha própria família, né? Às vezes as pessoas pensam, bom, já que você pesquisa a sua própria família, né, as relações de poder estão muito mais difusas, estão muito mais espalhadas. Eu brinco, não, aí que elas estão 100% presentes, eu percebo muito mais, né? É quando a minha avó fala assim, não, você não é mãe, então você não pode contar essa história, né? Põe-se no seu lugar de neta, né? E essa história você não pode ter acesso, né? Você não é mãe ainda, você não experimentou a maternidade. Então, como é que você pode falar sobre filho, sobre criança, né? Você pode ser boa na antropologia, mas aqui a gente está falando de outras coisas. Eu acho engraçado isso, né? Que se isso ocorre dentro da minha própria família, que são pessoas com quem eu cresci, vivi, né? Que me compuseram enquanto pessoa, imagina em outras pesquisas, né? Onde, por exemplo, a gente vai para os estudos da antropologia, né? Que são os estudos com as elites, né? Exército, Estado, Senado, Câmara. Enfim, a gente está falando de diversos tipos de elite aí, né? Por mais que você seja uma mulher ou um homem branco, né, e você vai pesquisar uma elite, as elites falam que você não é tão elite assim, né? Apesar de você ser de uma classe média alta, né? Você né, detentor dos meios de produção. Então, outras hierarquias, né, vão sendo construídas. Se é um antropólogo negro que vai pesquisar uma comunidade indígena, também há outras relações de poder implícita, né? E entra o que a gente está falando sobre, né, a posicionalidade quando a gente está fazendo o campus, quando a gente está pensando sobre esse mesmo campo. As assimetrias estão presentes, mas é importante que, mais do que ignorar isso, né, ter consciência de como essas relações de poder são operantes e constituintes do que a gente está fazendo e tentando entender o mundo, né? Que é o que a gente pode chamar de assimetrias intransponíveis, né? Que é o que eu tenho pensado no campo. Tem coisas que a gente, às vezes, consegue matizar com o tempo, mas às vezes nem o tempo consegue fazer tudo pelas nossas pesquisas. E as narrativas, né, partem dos encontros que são proposicionados ao longo do pesquisar, né, ou do estar em sala de aula, e da preciosidade desses mesmos encontros, né? Meu namorado atualmente está dando aula na expansão do setor OR, né, lá na Ceilândia, em uma escola pública, e ele falou que a primeira coisa que, quando ele chega em sala de aula, né, que os alunos chegam e falam, de onde você é? Né? Onde você estudou? Você tem namorado? Não? Onde você mora? Você tem carro? Você tem mãe e pai? Ele fala, então, eu sei que toda primeira aula eu abro espaço para ser sabatinado pelos alunos, né? Aí uma aluna chega e pergunta, o que você acha sobre aborto? Aí fala, bom, né? Aí ele fala, não, vamos começar aí nas próximas aulas, não sei o quê, porque, enfim, ao mesmo tempo que a gente tem interesse pelas pessoas, eu sempre digo que nas ciências sociais a gente é meio caxias, porque a gente sempre faz pesquisa com falantes, né? Porque a gente não consegue fazer pesquisa com pessoas que não querem falar, né? É uma premissa simples. Então, sempre que a gente faz ciências sociais dos falantes do mundo, né? Das pessoas que estão dispostas a, né, se colocarem para jogo, porque ao mesmo tempo que a gente se aproxima das pessoas, as pessoas se aproximam da gente por algum interesse, né? Por alguma afinidade, por alguma conexão, por alguma coisa que mobiliza também essas pessoas. Eu sempre gosto de pensar nesse processo de fazer pesquisa a partir disso, e com a escrevivência, de que a gente vai fazer pesquisa com pessoas que quiserem estar também presentes, né? Porque meio que desmistifica esse mito do pesquisador, do cientista social, que chega em um lugar e vai observando tudo, e vai fazendo tudo, e vai ouvindo todo mundo, assim, não é bem assim, né? Existe uma relação que é construída ao longo das pesquisas, e como eu percebo agora, cada vez ouvindo mais as narrativas, enfim, do meu companheiro, é de que na sala de aula também, né, essas proximidades vão se dando, vão sendo construídas, e essas relações também, para que, enfim, seja possível abrir, no mínimo, uma aula, um momento de escuta, né, para que os alunos entendam quem você é, né, e a partir disso, outras relações também vão sendo construídas. E é por isso que as narrativas, né, partem desses encontros que são proporcionados e da preciosidade desses mesmos encontros, né. E é importante a gente considerar algumas coisas, né. A primeira é que a escrevivência pode ser utilizada em diferentes momentos e estados do nosso processo de pesquisa e ensino, né.
mais voltado para a pesquisa. Geralmente a gente tem um momento antes do campo, né, que é o que a gente chama de pré-campo, a gente vai parar para ler o campo, para circunscrever aquele campo. Tem momento em que a gente está no campo, né, onde a gente está em modo pesquisador, a gente está fazendo pesquisa, está atendendo, enfim, conversando com as pessoas, e tem o pós-campo, né, que é o momento que a gente vai parar para analisar os nossos dados, ver o que a gente fez, ver com quem a gente conversou, né, e depois de analisar esses dados, a gente vai partir para o momento da escrita, né. A gente quer escrever basicamente sobre esse pré-campo, sobre esse campo, sobre essa análise de dados, e chegar em algum momento com nossos textos, né. E a escrevivência, como a gente vai ver mais para frente, ela pode ser aplicada nesses diferentes momentos, né, de estar, ou de pensar, ou de formular esse campo, né, essas etapas. A segunda, aqui nas ciências sociais, em sala de aula, somos permeados e compostos pelo intenso processo de escrita, né. Todos esses dias eu recebi uma pergunta no Twitter, né, de uma menina de 18 anos falando: quero ser cientista social. Quais são as habilidades, desses termos, quais são as habilidades que um cientista social precisa ter? E a primeira coisa que eu falei para ela, eu falei: bom, você gosta de ler? E ela falou assim: mais ou menos. Eu falei, então repensa a área, porque nas ciências sociais a gente vai ler muito. A gente vai passar uma disciplina toda a aula lendo um artigo de no mínimo 20 páginas. Se você chegar no mestrado, doutorado, a sua carga de leitura vai ser maior. Se você for escrever uma tese, então você vai ter que, enfim, cobrir um nível de bibliografia muito grande. Tudo isso através da leitura. Aí depois, na segunda pergunta que eu fiz para ela, eu falei: bom, você gosta de escrever? Ela falou: bom, eu tenho muita dificuldade na escrita, não sei bem se eu gosto de escrever. Eu falei: bom, para ser cientista social, você também precisa escrever, né? Eu falei: a gente tem, enfim, tido outras formas de compartilhar os nossos dados, como fotografias, desenhos, grafites, músicas, mais podcasts, então, mas a gente ainda está muito centrado na escrita. Você gosta de escrever, né? Ela falou assim: não sei se eu gosto de escrever muito. Eu falei: bom, então você precisa repensar se essa é sua área mesmo. São duas coisas que a gente faz a exaustão, né? Ler e escrever, pesquisar e escrever. E por que eu falo que o momento da escrita está permeando todos os nossos processos, né? Antes do campo, a gente vai fazer resumo e resenhas dos textos que a gente leu, né? Durante o campo, a gente vai fazer diário de campo, a gente vai fazer entrevista, a gente vai transcrever entrevistas, né? Tudo isso também passa pela escrita. No pós-campo, então, você vai parar para escrever sua monografia, sua dissertação sobre a sua tese, e isso também vai ocupar grande parte, né, que a gente chama de escrever, e depois você escrever artigos, né, para publicar em revistas acadêmicas. Então, a escrita está muito presente na nossa vida, inclusive para fazer esse slide a gente também vai ter que escrever bastante, né. E o terceiro ponto, né, é que a escrita é parte constituinte, eu falo aqui, do fazer etnográfico, né. Ela está perpassando outros planos, mas, enfim, na etnografia, a narrativa, né, é a base da nossa existência também. E esses dois processos estão perpassados pelas experiências que atravessam as nossas realidades, nossos marcadores sociais das diferenças, como raça, classe, gênero, etapa formativa, sexualidade, influências, afetos, etc. E o que eu coloquei influências, né? Eu fiquei lembrando, ao fazer, enfim, essa oficina de hoje, eu fiquei lembrando quais eram as minhas influências, né? Enfim, vocês viram o contexto, meu contexto de nascimento, né, de onde eu vim. E aí, quando eu entrei aqui na UNB, na graduação ainda, todo mundo escutava muito MPB, né? E eu não tinha escutado nada de MPB, assim. Minha família escutava Raça Negra, Racionais, Diana, escutava outras coisas que não MPB. Meu pai gostava muito de rock, porque ele viveu a adolescência dele aqui no Distrito Federal, na Ceilândia, então ele tinha uma influência ali também, da época aqui, enfim, de Brasília. Mas eu não conheci nada de MPB nesses termos, né? E quando eu entrei na universidade, eu passei a ser afetada por outras influências, né? E aí eu vi que todo mundo consumia muito MPB. Eu fui escutar MPB, entender o que era isso, o que as pessoas diziam. Eu percebi que as nossas influências vão mudando ao longo do tempo, vão moldando a nossa forma também de escrever as coisas. Só que quando vocês estão falando de ancestralidade, né, de contexto, quando estão falando de escrevivência, é de que é importante entender como as nossas influências vão mudando e moldando a nossa forma também de perceber e de escrever sobre o mundo, né? De que quando nós falamos de ancestralidade, nesse sentido, é de nunca esquecer de onde a gente veio, basicamente, né? De quem moldou as nossas formas de estar no mundo, de quem construiu
esse corpo, que não por acaso hoje é um corpo de pesquisa, que também leciona, que também ensina, de que isso é constituinte na forma como a gente vai entender a sala de aula também, mas como a gente vai entender e ver a nossa própria pesquisa em relação com os interlocutores que a gente tem. Sobre a pesquisa, né? Os processos que envolvem a pesquisa estão impregnados por nossas experiências vividas, sentidas e pela prática que é materializada na escrita, porque a pesquisa passa pelo seu corpo, atravessa o seu corpo e é materializada na escrita no final das contas. E ao mesmo tempo, a escrevivência é um conceito, como já foi dito anteriormente, aberto e flexível. Né? Mas a gente não, por ele ser aberto e flexível, a gente não pode, entretanto, esquecer a raiz do conceito e de como a autora, né, forjou a sua aplicabilidade, a sua utilização ao longo do tempo. Né? E é possível adaptá-la às nossas próprias necessidades de pesquisa, ensino e estilo de escrita. É um dispositivo que incentiva a experimentação, o diálogo, a reflexão, as tentativas e permite que o pesquisador encontre sua voz autoral, que é sempre coletiva e coletivizada. E fica a ênfase, né, nesse coletivo e coletivizado. Né? Recentemente estava escrevendo um artigo a 3 mãos com 2 pesquisadoras, uma do Paraná e uma do Rio Grande do Sul. Enfim, foi uma experiência muito ímpar, assim, porque a gente está escrevendo justamente sobre posicionalidade em campo. Eu falei, bom, a gente está escrevendo sobre posicionalidade em campo, então no início do artigo a gente tem que se colocar para jogo, né? Porque é real, a gente está falando sobre isso e se posicionar. Então, né, escrever um artigo a 6 mãos é uma coisa, é um desafio, mas é muito bacana, no final das contas. Porque eu interpelei uma das pesquisadoras que morava no Paraná, que eu falei assim, bom, coloquei o parágrafo lá, né, na introdução, colocar nome, contexto de pesquisa, raça, gênero, é óbvio, 3 mulheres, né, e de onde está escrevendo no momento. Né. E aí essa pesquisadora em questão, ela respondeu falando assim, não vejo sentido nisso. Não vejo sentido, para que falar isso? Para que eu tenho que falar tudo isso sobre mim, né? Isso aqui. Aí eu falei, bom, aí fui lá, escrevi um e-mail do tamanho do mundo, falei, bom, né, o título do artigo é este, a gente está escrevendo sobre isso, não sei o que. E aí, no final das contas, a gente percebe que é um outro processo, né? Porque ela tinha um problema grande, tipo, naquele momento, de falar que ela era do Paraná. E eu entendia perfeitamente essa sensação, porque, poxa, né, o Paraná, enfim, está sendo gravado, né? O Paraná, aquele momento que está sendo gravado, a gente tem que medir as nossas palavras, né? Mas o Paraná é, no mínimo, hoje um estado um pouco complicado para o nosso momento político, econômico, né? Que a gente anda vivendo nesse país. E aí, quando ela veio com essa interpelação, eu falei, putz, eu entendo perfeitamente o que você está querendo dizer, só que eu acho que, mais do que te marcar, né, marcar sua posição negativamente, eu acredito que você consegue mostrar para o público e para o leitor que você é um espaço de resistência desse espaço que é tão estigmatizado nesse sentido. Né? Você não é um espaço homogeneizado em que todo mundo é de determinado jeito. Né? É um espaço que tem pessoas que pensam diferente, estão com outras demandas, estão pensando em outras coisas. Né? Então, em vez de te vulnerabilizar, né, eu acho que isso vai potencializar o nosso artigo, te demarcar nesse sentido. Mas por que eu trago isso? Porque é muito ainda difícil para alguns pesquisadores de classes muito específicas, marcados racialmente de determinada forma, se posicionar em relação aos próprios textos. Né? Ou falar, esse sou eu sou, né, uma pessoa assim, assim, assado. Né? Porque nas ciências sociais, então, né, como se de alguma forma isso impregnasse negativamente a posição deles, mas eu não acredito nisso. Né? Eu acho que, independentemente de qual corpo esteja fazendo essa pesquisa, ao se demarcar, ao se posicionar, né, racialmente, enfim, em relação ao seu próprio gênero, você abre margem para uma maior conexão com o leitor, né, com a pessoa que está te lendo, que está vendo que você se posiciona politicamente. Eu acho que isso ajuda, inclusive, a gerar menos especulações em relação a quem você é, de onde você está escrevendo e a de qual posição. Né? Escrevivência e reflexibilidade. Né? Vamos lá, posicionalidade do pesquisador, né, do professor em sala de aula, em campo e sala de aula. Né?
Ao reconhecer a própria condição como pesquisador, escritor, professor, sujeito posicionado no mundo e na pesquisa em sala de aula, bem como os limites da influência das suas experiências, valores e preconceitos no campo, a escrevivência pode auxiliar o pesquisador na compreensão do que de que não somos sujeitos descorporificados. Isso nos informa que nossa raça, classe, gênero, escolaridade, sotaque, sexualidade, entre outros aspectos, são partes constituintes da nossa escrita e experiência etnográfica. Além disso, a escrevivência, como dispositivo heurístico, fornece ferramentas para que estejamos abertos a refletir constantemente sobre posições de poder e subalternização que ocupamos, e de como essas mesmas condições afetam nossas pesquisas e as nossas relações para além disso. E o que eu quero dizer com isso é que quando eu cheguei em Campo Buriti, eu tenho gente, o que mais antropólogo tem caso de campo, né? Que não vão para os nossos textos, mas que vem para falas e servem de exemplos nesses momentos, né? Eu, enfim, conversei com uma interlocutora minha de Campo Buriti, chamada Rosa. A Rosa estava com 50 e poucos anos. E, enfim, eu fiz a gente construiu uma boa relação juntas em campo, né? Em determinado momento lá em Campo Buriti, enfim, Piauí, 40 graus, meio-dia, domingo, não tem ninguém na rua. É um fato, assim, não tem uma alma viva passando na rua de forma alguma. E aí, nesse dia do campo, eu estava escrevendo um diário de campo anterior, no dia passado, que eu não consegui terminar, acordei e fui escrever. E aí eu pensei que estava dando meio-dia, eu não tinha feito o almoço da minha avó. Domingo, não tinha nada para preparar de forma rápida, estava tudo congelado. Eu falei assim, bom, eu vou ter que achar algum lugar para fazer alguma coisa agora, né? Aí eu pego minha sombrinha, meio-dia, domingo, estou saindo na rua, saio caminhando. E aí a Rosa me vê e me grita no meio da rua, Clara, você está ficando doida? O que você está fazendo na rua essa hora? Aí eu falei assim, não, Rosa, vem ali, né, comprar uma coisa para a gente almoçar, para eu falei, tchau. Aí no dia seguinte, a gente foi para o grupo Viver na Melhor Idade, que é um grupo, enfim, de pessoas da terceira idade, entre aspas, vão fazer atividades à tarde, no final do dia. Eu sempre acompanhava a Rosa e minha tia nesse evento. E aí a Rosa falou assim, ela Clara, você pode até saber de pesquisa, né? Como ela falou, mas de dona de casa você não sabe muito não, né? E aí na hora eu ri muito, porque eu entendi o que ela quis dizer, né? Mas isso me lembrava também da minha posição em campo, né? De que apesar da Rosa ser amiga da minha tia, todo mundo sabia que eu estava fazendo uma pesquisa. Então eu estava sendo posicionada o tempo todo pelas pessoas, né? Todo mundo sabia que eu tinha nível superior, o que já gerava uma outra posição de hierarquia em relação às pessoas, que muitas vezes eram analfabetas, né? E tudo isso me fazia pensar que eu tinha as minhas posições de poder também em relação àquele contexto, mas a Rosa me lembrava também que eu não dava conta de tudo, né? Que tinham áreas de expertise que não eram minhas, né? Mas eram de mulheres como a tia Itamar e da Rosa, que foram, enfim, domésticas e diaristas por quase 40 anos, 50 anos, né? Então isso vai te ajudando também a sua própria posição de poder, seus próprios marcadores, né, sociais da diferença ou da indiferença, como algumas pessoas têm chamado, ajudam a você pensar também teoricamente sobre o seu próprio campo, né, e o que as pessoas estão querendo dizer e comunicar para você. Pois vivenciar, escutar e observar, né? Nas ciências sociais, temos como ênfase constantes a importância de trabalharmos uma escuta ativa, atenta e empática, né? Vivenciar o trabalho de campo como um mergulho profundo em determinada realidade e observar cuidadosamente o mundo ao nosso redor. Esses são pilares importantíssimos da pesquisa e do ensino. E a partir disso, conseguimos perceber que perceber o mundo vivido com atenção, descrevê-lo de forma detalhada, é uma forma de compreendermos as diferentes perspectivas, facetas e contradições das pessoas com quem pesquisamos. Com a escrevivência, podemos cultivar uma ética sensível e aberta. E essa ética sensível e atenta, né? E essa ética sensível e atenta pode ocorrer tanto durante o trabalho de campo quanto no ato de escrever. Essa é uma forma de permitir que a escrevivência modifique nossa maneira de pensar em relação aos nossos interlocutores e até mesmo em relação às nossas próprias vivências em campo. É uma maneira também de ver nossa profunda, é uma maneira também de ver
de forma profunda as diferentes vozes e perspectivas das pessoas que compartilham suas histórias e experiências conosco, né? Então, a escrevivência funciona, né, além de pensar ou como um mecanismo dispositivo heurístico para pensar a posicionalidade do pesquisador em campo ou em sala de aula do professor, também como um mecanismo de potencializar a sua vivência, a sua escuta e a sua observação, né, que são, enfim, preceitos tão importantes para que a gente faça um bom trabalho de campo ou uma boa pesquisa. Mas é o que eu falei também, não apenas viver esse processo como um mecanismo, né, de osmose, né, ou meio que só de pensar que você é um pesquisador que tem uma escuta atenta e sensível e que você observa bem, mas é pensar como esses mesmos processos podem modificar os seus mecanismos narrativos, né. Uma coisa que eu sempre escutei ao pesquisar minha pesquisa ao longo dos últimos anos é de como, na minha dissertação, que começa eu contando sobre o meu primeiro dia de campo, bem Malinowski, né? No final das contas, ele acabou me inspirando em algum sentido. Contando sobre o primeiro dia de campo, chegando com a minha avó no Piauí, depois de 20 horas de viagem de ônibus, e ela não querendo tomar banho, né? E ela não querer tomar banho era um problema muito grande na nossa família, e eu vim e falo assim, eu não vim aqui para passar por isso, eu vim aqui para fazer minha pesquisa. Inocente, né? Mal sabia onde é que ia parar. E aí, eu ligando para minha mãe, e a minha mãe, como é que estão as coisas? E ela falando assim, e aí, sua avó já tomou banho? Ela falou assim, não. A minha mãe liga para minha tia Regina, que liga de novo e pede para falar com a minha avó. E fala, não vai tomar banho não? Né? Aí minha avó, tô na minha casa, não sei o quê, não sei o quê. E aí, no final, minha avó acaba indo tomar banho. Né? Então, no primeiro dia de campo, eu falo, gente, eu já me meti. Né? Eu não vim aqui para estar policiando a minha avó, eu vim aqui para fazer minha pesquisa. Eu, enfim, recebi alguns retornos nos últimos anos das pessoas que leem esse primeiro capítulo e essa primeira história e ficam rindo, né? Falam, claro, eu li aquele seu primeiro capítulo, eu ri tanto, né, dessas histórias, eu ri, e aí em outros momentos da dissertação, falam, cara, quando você escreveu aquilo, eu chorei, né, aquela parte, putz, lembrou muito, enfim, processos que eu passei com a minha família, etc e tal. E aí eu percebi ao longo do tempo que no lugar de te desprestigiar, eu posso falar isso, no lugar de te vulnerabilizar negativamente, quando a gente tem plena consciência de como as nossas relações são marcadas em campo, das histórias que a gente quer contar, né? E de como vivenciar, e escutar e observar também são processos que atravessam o que a Conceição chama de escrevivência, né? Mais do que afastar o leitor, isso cria uma conexão íntima com o leitor, né? Quando você passa e atravessa a sua pesquisa por essa subjetividade, né? Por esse campo de relações que também são contraditórias, né? E alguma coisa que a Conceição fala algumas vezes também a gente nas ciências sociais, a gente está muito preocupado com a constância, né? Com esse dado de tal coisa, as histórias em campo, 70% das histórias em campo são assim e tudo bem, é assim que querendo ou não a gente faz ciência, buscando também uma recorrência, etc e tal. Mas lidar com o contraditório é complicado, porque no final das contas as pessoas que estão vivendo uma vida, elas entram em contradição o tempo todo em relação a muitos aspectos das próprias experiências. E eu percebo que lidar com esse contraditório é importante também para que as pessoas percebam, né, que a nossa pesquisa não está muito distanciada da vida das pessoas. Né, porque a vida das pessoas ela não é uniforme, ela não vai de A a B. Né. Como eu falei, a vida das pessoas passam por diferentes campos. Mas por mais que a gente esteja buscando uma constância, é possível e preciso dar espaço para a contradição. Para falar, olha, 80% dos meus dados falaram isso, mas 20% não se encaixaram nesses 80%. E esses 20% também estão querendo me dizer alguma coisa. Né? E é importante dar espaço e vazão também para isso. Valorizar as narrativas pessoais, né? Que eu acho que é o que eu faço muito no meu campo de pesquisa. De alguma forma ele pede isso também, mas é porque a escrevivência é um dispositivo que prima também pelas narrativas pessoais, né? Reconhecemos o valor tanto as narrativas dos nossos interlocutores quanto as nossas próprias. As narrativas, como bem sabemos, são o coração do fazer antropológico, né? Nos interessamos pelo que as pessoas fazem, mas também pelo que elas dizem. E essas narrativas, quando se mesclam, são uma poderosa fonte de conhecimento antropológico. Somos pesquisadores que valorizam, somos pesquisadores que valorizamos os falantes, aqueles que querem chegar e que por algum motivo nos aceitam, e baixando um pedaço das suas vidas conosco.
Incentivar que nossos interlocutores compartilhem suas histórias é também uma maneira de incluí-los nas nossas narrativas, que terão impacto acadêmico e social. Ao lidarmos com a escrevivência como dispositivo heurístico, encorajamos a produção de narrativas pessoais a partir das entrevistas, diários de campo, cartas e tantas outras formas escritas. Com isso, é possível que valorizemos a diversidade de perspectivas e assim enriqueçamos a nossa própria compreensão de mundo através, enfim, das teorias que a gente faz e prima. E o que eu quero dizer, né? Quem me conhece sabe que, apesar de dar e valorizar essas narrativas pessoais, eu não faço uma autoetnografia. Né? Eu tenho um artigo chamado Isso Não É uma Autoetnografia, que foi uma resposta a diversos pareceres que eu recebia de editores falando que eu estava fazendo uma autoetnografia, até que eu falei, bom, já cansei de responder tanto parecer, que agora eu vou escrever um artigo, aí se alguém questionar, agora eu mando o link do artigo e falo, está aqui o artigo falando por que eu não faço uma autoetnografia, né? Porque apesar de valorizar as narrativas pessoais, agora falando como antropóloga, eu acredito que o meu exercício é etnográfico, né? De que eu estou fazendo etnografia, né? De que eu não estou falando de um self. E aqui, voltando à ideia de escrevivência da Conceição Evaristo, a escrevivência nunca é um self falando, né? Porque quando a gente está falando a partir das nossas perspectivas, dos nossos corpos, das nossas posições, a gente está falando de uma coletividade, né? É algo que a Conceição está sempre falando. Eu estou contando histórias que não são só minhas, né? São histórias de um coletivo. No caso aqui, ela está falando da população negra, né? Ela está falando da população afrodescendente, principalmente no Brasil. Mas se a gente espraia isso para qualquer outra pessoa, né? Alguém que vem da Guatemala e vem fazer pesquisa no Brasil, né? Alguém, enfim, que vem dos Estados Unidos e vem fazer pesquisa no Brasil, os atravessamentos, inclusive, né, dessas fronteiras que são colocadas também estatais, né, de imigrantes, refugiados, etc. e tal, que tentam, né, entrar nessa rede de fazer pesquisa, tudo isso vai influenciar a nossa perspectiva, né, a nossa apreensão de mundo. Estava vendo semana passada um seminário que eu participei, uma colega falando de que mulheres venezuelanas que estão muito bem, né, têm uma formação acadêmica no próprio campo, né, não tem um nível superior, quando chegam no Brasil não conseguem emprego. Né, quando falam, sou venezuelana, ninguém quer. Né. Então, desmistificando aquela ideia de um país muito acolhedor, né, muito simpático, muito legal, ela fala, bom, a gente está falando em níveis, né, de violência que a gente não está falando só de xenofobia, a gente também está falando de racismo, né, a gente também está falando de outros a priori que estão demarcando esses corpos dessas pessoas. Né? É o mesmo tipo de acesso que um pesquisador, enfim, colombiano tivesse aqui e tentasse acessar a comunidade, outras comunidades. A gente não sabe como seria esse acesso, né? A gente sabe que também a gente vive um dos países mais violentos do mundo, né? Em diferentes aspectos, por mais que a gente venda uma ideia de muito camarada e receptivo, né, para o resto do mundo. Reflexão crítica sobre nossas próprias representações. Né? A escrevivência como dispositivo heurístico é um convite para que reflitamos de maneira crítica sobre as implicações éticas e políticas de como contamos as histórias que temos acesso. Quais histórias decidimos publicizar e quando decidimos esconder ou esquecer. Ela nos mantém atentos, vigilantes e cautelosos para evitar estereótipos, simplificações e generalizações que possam distorcer ou reduzir a complexidade das experiências dos nossos interlocutores, ainda mais quando são pessoas vinculadas às populações hiperpesquisadas pelas ciências sociais. A escrevivência nos lembra da necessidade constante de apresentar as narrativas de uma maneira contextualizada e reflexiva, além de alertar a importância de reconhecer as nuances, contradições e diversidades que existem na vida social. Uma das coisas mais bacanas dos livros da Conceição é que ela tem personagens, que a gente já leu, enfim, ela tem personagens, ela tem pessoas ali que contam essas histórias que nunca é uma história só de vitória, né, ou só de derrota. Né? A Conceição não está preocupada com isso. Ela não está preocupada em contar a história da população negra, nem como perdedores, nem como vencedores. Né? Ela está preocupada muito mais em mesclar e mostrar como esses dois povos se encontram muito mais no meio. Né? Tem personagens que vão mais para um polo, outros que vão para um outro, enfim. A Conceição brinca muito, né, com essa ideia de que os polos narrativos eles são muito perigosos, né, porque eles costumam criar o que a gente pode chamar de tipos ideais, né, o que a gente chama desses tipos ideais, essas representações sociais muito específicas e localizadas. Né. E é por isso que ela fala também, ela não, agora esgraçando o conceito de escrevivência, né, de que todos nós temos nossos limites.
Por que é importante pensar isso? Porque na antropologia você tem muita ideia do antropólogo Indiana Jones, né? É aquele que vai para campo, é aquele que resolve tudo, é aquele que faz tudo, mas na vida acho que ninguém consegue ser assim ou fazer as coisas assim, né? Então todos nós temos nossos limites. Lembrando um caso de amigos que já foram para campo e sofreram tentativas de estupro, né? E amigas também. A gente tem histórias na antropologia de antropólogos que morreram fazendo trabalho de campo. Gente, eu estou rindo, mas é de terror, tá? Não, eu achando graça, mas no sentido de que o trabalho de campo não está descolado da vida, né? A sala de aula não está descolada da vida, né? São aspectos que estão presentes na nossa vida também, né? E que a gente passa o tempo todo por esses processos, que também podem ser de violência, quando a gente está tentando fazer os nossos trabalhos ou lidando com os nossos campos, né? E a gente também tem preconceitos, né? Dos mais diferentes tipos e das mais ordens diversas. Por exemplo, eu tenho um limite moral não, acho que não estou falando muito moral hoje, mas eu tenho um limite para eu não conseguiria fazer pesquisa com bolsonaristas, né? É um limite de pesquisa que eu tenho, eu assumo isso facilmente. Tenho amigos que pesquisam desses grupos, né? E eu falo assim, cara, viver essa narrativa o dia todo, pesquisar sobre isso o dia todo é uma coisa que eu não conseguiria fazer, né? Eu colocaria num lugar emocional, subjetivo, né? Muito ruim, né? E o que a gente está falando sobre isso é que essa capacidade de reflexão crítica sobre as nossas próprias representações, nossos próprios limites, né? Ou como a gente decide representar as coisas, porque a gente sempre brinca. Os antropólogos tomam decisões, os cientistas sociais tomam decisões o tempo todo, né? De quais histórias eles contam, quais histórias eles escondem, quais histórias vão para baixo do tapete, quais histórias que não deveriam ser publicizadas são publicizadas. E por que eu digo isso? Em campo. Enfim, minha tia passou a tarde toda me contando uma ótima história, não sei o quê, umas 4 horas, né? A gente sentou à tarde, depois do almoço na varanda, ficou conversando. E no final, virou e falou assim, não coloca isso no seu livro. Não é para botar isso no seu livro. E eu fiquei assim, eu falei, meu Deus, ela acabou de me contar uma das melhores histórias às quais eu tive acesso em campo. E ela vira para mim e fala, não é para colocar isso no seu livro. Na época não era um livro, acabou virando, então de alguma forma estava certa, né? Mas enfim, voltando a falar sobre essas posições em relação de poder, etc. Minha família tinha uma consciência muito grande do que o que eu estava sabendo seria publicizado, né? Então, o tempo todo elas estabeleciam limites, né? Isso vai para fora, isso não, isso fica, isso não. Então, é importante também a gente dosar esses limites, porque nem todas as histórias narrativas que a gente escuta devem ser ou podem ser publicizadas, né? Porque ou podem vulnerabilizar os grupos, ou podem constranger pessoas, ou podem... E a gente brinca, nem sempre a mudança de nome resolve tudo, né? Eu pesquiso uma cidade de 20 mil habitantes. Todo mundo conhece todo mundo. Todo mundo fala de todo mundo. Se eu descrever, enfim, um perfil socioeconômico de uma pessoa, todo mundo vai saber quem é aquela pessoa, por mais que eu mude o nome, né? Então, ter cuidado com essas representações, né, é uma forma importante e que a escrevência potencializa para que a gente reflita também. Linguagem e estilo, obrigada. A escrevência também é capaz de estimular uma maior sensibilidade em relação à linguagem e ao estilo da escrita. É possível, a partir dela, se aventurar pela poesia, a oralidade e outros recursos literários para transmitir as emoções, as nuances sociais e os aspectos sensoriais das vivências estudadas. Um exemplo disso é a produção possível com sons, podcasts e visuais, ensaios visuais, também nos espaços acadêmicos. Isso pode tornar sua escrita e processo de produção mais envolventes, cativantes e atraentes, permitindo que os leitores se conectem de forma mais profunda com as histórias que estão sendo analisadas, contadas, apresentadas e descritas. É importante, eu lembro que, enfim, um dia, falando sobre o que eu estava fazendo, alguém me perguntou, e eu falei assim, transpor os muros da universidade. E é uma coisa que algumas pessoas, né, se incomodam, porque falam, não, a universidade nunca teve muros, a universidade sempre foi aberta, eu bem mais ou menos isso que eu ouvi, né? Eu falei, bom, se considerar uma universidade aberta é colocar uma tese num repositório e deixar ela lá, beleza, né? Então, ela está pública, teoricamente, então qualquer pessoa que tem acesso à internet pode acessar. Eu falo só que não era bem o que eu estava querendo falar, né? Como uma maior publicização, né? Ou uma mudança no estilo, uma mudança na linguagem, no estilo de como a gente conta e de por quais caminhos a gente decide pesquisar, né? Enquanto cientistas sociais, a gente tem a opção realmente de defender uma peça, de escrever uma peça, produzir uma peça e deixar no repositório da universidade. Não é o tipo de produção que eu faço, né?
Eu acredito que minha família, muitas mulheres da minha família não sabem ler, né? Então, como é que eu vou chegar e colocar uma tese em cima da mesa e deixar lá? Vai virar, enfim, suporte para apoiar e segurar a porta, né? Então, vai virar, sei lá, qualquer outra coisa de casa, mas ela não vai ser uma peça acessada. Então, quando a gente está falando de pessoas que são moralizadas, e isso a gente está falando de uma porção, uma porcentagem grande da população brasileira, né, que inclusive que não está na academia, a gente está falando de repensar essa linguagem e esse estilo, né, essa forma de compartilhar. Hoje, fazendo podcast, eu percebo que muitas pessoas, né, também que não são moralistas, que não estão na academia, não falam, né, não leem, não vão parar para ler 300 páginas de uma tese, às vezes acessam antropologia e outros materiais através do som, né? Através da escuta ou através da fotografia. Né? Então a gente também tem que pensar nessas maneiras de pluralizar as nossas pesquisas para além do texto escrito, porque muitas vezes o texto escrito não chega, apesar, né, dessa ser a forma com a qual a academia ainda vem tocando nos últimos séculos a sua forma de produção. Autoconsciência, né, ou reflexibilidade também. Né? A escrevência produz uma análise cuidadosa do processo de escrita como um todo. A reflexão envolve um profundo reconhecimento das influências pessoais do pesquisador, suas crenças e valores. Para quem escreve, a partir de onde, para qual público, todas essas são perguntas que devem estar no horizonte do pesquisador, pois elas representam e produzem posições também políticas. Ao estar ciente desses aspectos, é possível adotar uma abordagem sensível às representações das vivências estudadas e compartilhadas. Essa posição exige que os questionamentos sobre a própria produção escrita sejam contínuos. Ao mesmo tempo, salienta a importância de considerar as motivações, preconceitos e posições que possam afetar a interpretação e a escrita. Esse é um processo capaz de evitar a apropriação, simplificação e estereotipagem das narrativas dos nossos interlocutores. Esse processo de autoconsciência ou reflexibilidade, né, é intrínseco ao processo, né, de produção nas ciências sociais. Refletir o tempo todo sobre o que a gente faz, como a gente faz, né, para que a gente faz, por quê. Né, são processos que devem estar no nosso horizonte. Eu acho que uma coisa que a escrevivência me fez perceber é ao longo do mestrado. Né? Como, por exemplo, tentar escrever diversas vezes um texto e perceber que ele não encaixava. Né? Porque ou eu estava com medo de contar uma história, que foi o que virou o primeiro capítulo da dissertação, né? Ou não encarar que eu tinha outras formas de escrever e contar o que eu queria contar, mesmo estando, né, numa pós-graduação fazendo antropologia. Ao mesmo tempo, isso evita, a crítica à escrevência, ela nos lembra bastante disso, né, da representação desses estereótipos que a gente pode fazer nas ciências sociais, né, ou da criação desses tipos de ideais. Porque, enfim, teve um dia eu conheci um antropólogo, eu perguntei quais eram os livros, os autores que mais inspiravam ele, né? E ele respondeu assim, não sei. Eu abro no Google, coloco o tema, um determinado tema, e os 5 primeiros, né, autores que aparecem, eu utilizo e vou colocando como referência, né? Eu falei, bom, cada um tem uma maneira muito própria de lidar com o processo acadêmico, né? Mas o que eu percebi é que a minha autoconsciência sobre a minha escrita, sobre o meu processo de pesquisa, sobre o meu campo, eles potencializam as análises antropológicas que eu faço. E essa autoconsciência me marca também da seguinte forma. Eu sei que as minhas interlocutoras, no caso, minhas parentes interlocutoras, não vão ter acesso ao meu texto escrito, né? E aí, o que eu fazia? Às vezes eu fazia uma análise de um capítulo e eu li o capítulo todo em voz alta, né? Seja para minha mãe, para minha tia. É igual de meia, né? Alguém fala, não, isso aí tá errado. não. Você esqueceu de fulano. Eu falei, que fulano? Eu estou há 28 anos nessa família, ninguém falou de fulano. Não, é que fulano foi para São Paulo, sumiu, nunca mais voltou, mas, né, ele está aqui na genealogia da família. Eu fiquei assim, gente, mas que loucura é pesquisar uma família. A própria família, então, é uma experiência ímpar, eu acho. Mas nesse sentido de que elas falavam assim, olha, a análise antropológica que você está fazendo aí, ou está incompleta, ou está errada, ou em outros momentos, não é isso mesmo. Nossa, não tinha pensado, não, mas realmente é isso que acontece aqui, né? Então, eu percebo que esse momento de refletir, de reflexibilidade, de autoconsciência, ele não precisa só ser seu, né? Ele pode ser também compartilhado com os seus interlocutores. E é um processo que cientistas sociais morrem de medo, né? Que é o processo de devolução, né, dos seus dados, seja o dado, né, em análise ou o produto final.
né? E por que a gente tem muito medo disso? É de alguém virar e falar, não é assim. Está errada a sua análise, né? O que você falou não está correto. E eu sempre penso que esse medo é muito íntimo dos cientistas sociais e que, se é um medo, é porque ele também diz muito sobre como a nossa prática funciona, né? Tem um amigo que um dia falou, se um dia eu morrer, pelo amor de Deus, não façam que nem Malinowski, né, em que eu tenho uma esposa que vai publicar todos os meus diários de campo para mostrar o quão era racista, o quão eu sexualizava as mulheres, né? Não façam isso. Ele falou assim, se eu morrer um dia, queimem os meus diários de campo, né? Eu achei isso errado, eu falei, bom, eu não posso queimar os meus diários de campo, porque os meus diários de campo fazem parte da história da minha família, né? Então, de como a gente medir esses processos que a gente queima ou não. E o que eu tenho percebido aqui, em vez de enfraquecer a minha análise, né, ainda no momento de análise, né, e essa autoconsciência é importante por isso, ajudou a rebuscar melhor as minhas análises em relação ao meu campo, né, e a entregar um produto final um pouco mais, né, bem fechado. Nunca ilustrativo da realidade, mas um pouco mais próximo, né, dessas representações, é algo em que a escrevivência pode ajudar a gente, né? E como foi possível perceber até agora, né, a escrevivência é um dispositivo heurístico que, através da intersecção entre escrita e vivência, ressalta a relevância da experiência pessoal, da memória, da ancestralidade na formação do indivíduo e da constante reflexão sobre sua posição no mundo. A escrevivência como dispositivo heurístico se apresenta como uma forma de expressar as narrativas, perspectivas e visões dos grupos que foram historicamente desvalorizados no Brasil. Ela incentiva o pesquisador e o professor a trabalhar a autenticidade, a introspecção e a conexão emocional nos processos que perpassam tanto a pesquisa quanto a escrita. Ela opera como dispositivo feito para auxiliar na não produção de representações estereotipadas, sendo capaz de construir sujeitos e pesquisadores voltados para uma compreensão mais complexa e reflexiva das experiências humanas. Em síntese, é possível concluir que a escrevivência é uma abordagem reflexiva e essencial para as ciências sociais, capaz de promover uma compreensão mais exclusiva, digna e de justo da vida social, destacando a importância da reflexão crítica do pesquisador em relação ao seu processo e posicionamento. Pode passar 2 slides, por favor. 1, 2. E esses são alguns exercícios possíveis, né, de escrevivência para a sala de aula. Né? O primeiro é uma carta autobiográfica. Né? Sempre que carta é um processo, um produto muito interessante de, né, ser feito. O meu sonho era ter escrito também dissertação em forma de cartas, mas eu percebi que eu ainda não tinha habilidade para isso, porque escrever carta é muito difícil. E eu percebi que eu não tinha ainda experiência suficiente, né, para falar o que eu queria falar em cartas e ainda assim ser legível ou, não sei, ser acessível para os antropólogos e para as bancas, enfim, que eu poderia compor. Mas quem sabe um dia, né, daqui. Mas acho que um exercício interessante para a sala de aula, né, pensando nesses exercícios de escrevivência, é uma carta autobiográfica, né, que é basicamente pedir para que os alunos escrevam uma carta autobiográfica explorando sua história pessoal, experiências significativas e as influências que moldaram sua identidade. Incentive-os a refletir sobre suas origens, cultura, família e trajetória de vida. E eu acho que esse exercício é um dos mais interessantes, porque é que ele existe da primeira pessoa. Né? Eu sempre brinco que nunca tem como você falar sobre o outro, né? Muito entre aspas, se você não consegue falar sobre você. Né? Aí que é um momento meio terapêutico. Né? Foi uma coisa que eu percebi ao longo da pesquisa, que não tinha como. E eu percebi que, ao falar da minha vida, da minha família, da minha pesquisa, não tinha como eu não falar sobre mim, né? Não tinha como eu ser um sujeito disposicionado dentro da minha própria pesquisa, né? E aí, quando eu lidei confortavelmente com isso, pude perceber, tipo, não, tá bom, vou contar tudo isso aqui em primeira pessoa e agora eu vou ficar mais confortável para falar como eu quero falar. Eu acho que a carta é um exercício interessante, não só para a gente, né? Enfim, pesquisadores, para a gente tomar essa autoconsciência das nossas posições, de como a nossa formação enquanto indivíduo pelas nossas famílias também foi importante, né, para que a gente se corporificasse de uma forma muito específica, mas também para deixar os alunos um pouco mais confortáveis, né, para falar sobre eles, sobre as experiências deles. Tem o segundo exercício, que é o que a gente pode chamar de narrativas de resistência. Né? Peça aos alunos que escrevam uma narrativa baseada em uma experiência de resistência ou superação pessoal. Por que eu acho que narrativas de resistência são muito mais interessantes do que narrativas de dor, né?
porque eu percebo que os alunos eles ficam muito mais constrangidos para falar sobre sofrimento, né? E como a gente sempre brinca, às vezes sempre pedido para, né? A gente sempre pede para mulheres falarem sobre dor, né? Para a população negra para falar sobre dor, né? Sobre sofrimento. E as pessoas querem falar de outras coisas, né? Às vezes a gente é muito mais interessante, eu acho que é uma forma também de deixar os alunos confortáveis, né? É para falar sobre essas narrativas de resistência, né? Para que eles escrevam narrativa baseada em experiências de resistência e superação pessoal. Pode ser um momento em que eles enfrentaram desafios, discriminação, preconceito e encontraram força para resistir, né? Ou sobre qualquer um tipo de resistência em relação à própria vida. Incentive-os a expressar as emoções, as estratégias de enfrentamento e as lições aprendidas. Então, além de ser um exercício de escrevivência nesse sentido, essas narrativas também podem ser pensadas como um exercício também de escrita, né? Ele não pode ser desenvolvido, não precisa ser desenvolvido só na aula, né, de ciências sociais. Eles podem também se espalhar para outras disciplinas e outros momentos. Ou, por exemplo, uma coisa que, enfim, a gente faz na antropologia, que é muito diário de campo, né? Mas acho que em sala de aula também é possível fazer um diário de vivências, né? Hoje, muitas vezes, os alunos passam um semestre inteiro, né, com um professor de sociologia ou de ciências sociais, e eu percebo que ou um dicionário de palavras significativas para a disciplina, ou um diário de vivências, né, também é importante para que ele possa construir, né, uma história dentro da disciplina. E você pode pedir que os alunos mantenham um diário de vivência ao longo de um período específico, né? Ou em sala de aula ou fora dela, né? Registrando suas observações, pensamentos e sentimentos sobre eventos cotidianos e questões sociais relevantes. Eles podem refletir sobre situações de desigualdade, justiça ou momentos de solidariedade e empatia, né? E como a gente tem falado sobre aqui até agora, né? A observação, a vivência, a escuta ativa são processos muito importantes para nós, professores e pesquisadores, mas também pode ser uma estratégia para que a gente incentive os alunos, né, a criar esses mesmos mecanismos que a gente tem como pesquisadores e professores, para que eles também entendam, né, como o cotidiano tem muito a ensinar, tem muito a dizer, né, e tem muito a ligar, né, ou a fazer o link com o que acontece na vida deles, com o que eles experienciam também dentro da escola, dentro, enfim, principalmente da UTS de Sociologia. Entrevista e narrativa oral. Esse experimento foi o que eu fiz na minha infância, que era conversar com vizinhos, né? Que era um professor de história que pediu para a gente conversar com os nossos vizinhos, nossa vizinhança, para perceber, enfim, quem eram as pessoas, de onde elas vieram. E é uma entrevista, uma coisa que a gente faz muito na academia, né, e fora dela, mas pode ser um exercício também para a sala de aula, e tanto a entrevista quanto a narrativa oral, né. Uma ou outra estimula coisas diferentes, mas você pode convidar os alunos a realizar entrevistas com familiares, amigos ou membros da comunidade para coletar histórias narrativas sobre suas experiências de vida. Eles podem transcrever as entrevistas e escrever narrativas baseadas nos relatos coletados, destacando as vozes e perspectivas dos entrevistados, né? E, quase por último, a escrita colaborativa, né? Que eu acho que é um dos exercícios que a gente, em sala de aula, no ensino médio, a gente tende muito, em alguns momentos, a fazer trabalhos de grupo, né? Isso ajuda a diminuir a quantidade de atividades também que o professor tem que corrigir, né? Mas ele também pode servir como um exercício de escrevivência, né? O que a gente pode chamar de uma escrita colaborativa. Divide os participantes em duplas ou pequenos grupos, né? E peça a cada grupo que escreva uma história colaborativa, em que cada pessoa adiciona uma parte da narrativa. Cada membro deve continuar a história onde o outro parou, criando uma história coesa e envolvente. E pode parecer fácil o exercício, né? Mas os alunos vão ter que chegar primeiro a um consenso de qual narrativa eles querem contar, e no final das contas vai ser uma narrativa que atravessa esses dois corpos, né? E de como contar essa narrativa, uma narrativa coesa, né? Mais do que coesa, né? Uma narrativa com início, meio e fim, e que contemple esse grupo, essas duas pessoas que estão ali, né, inseridas. Isso pode ser um exercício também de escrevivência interessante em sala de aula, para ver quais vivências estão sendo atravessadas por esses dois corpos, ou por esses mais corpos a partir da escrita. E por último, e o que eu acho que é o mais bacana de fazer, né, como um exercício de escrevência que a gente tem visto até agora, né,
que é a transformação de memórias em contos, né? Que é uma coisa que a Conceição está falando o tempo todo. Né? Eu escutava a minha família, eu escutava o meu tio, eu escutava, às vezes, coisa que eu falo, ela gosta de observar muito, né? Eu escutava alguém contando uma história para alguém no meio da rua e aquilo chamava muito a minha atenção, né? Então, só que a partir disso, como ela brinca, né, nessa bricolagem que a gente faz, é uma estratégia de pegar o real que a gente viu, né, que a gente presenciou, e completar ou complementar com artifícios fictícios, né, que não existem ou que podem existir, ou que existiam em outros lugares, em outros espaços, para outras pessoas. Né. Então, essa transformação de memórias em contos, né, pode ser uma estratégia para pedir para os participantes para escolherem uma memória significativa e transformá-la em um conto, de uma página, né, às vezes nada muito grande. E eles podem modificar detalhes, adicionar elementos fictícios, explorar diferentes perspectivas narrativas para contar a história, né, ou mais de uma história. Eu acho que isso traz um conforto, acho que não só para os alunos, mas, enfim, para quem gosta de escrever, que é poder transformar o vivido pela gente em uma outra coisa. Porque, às vezes, é muito difícil narrar histórias de sofrimento, histórias de dor, histórias que atravessaram a gente e se colocar em primeiro plano, né? Então, às vezes, quando você pode contar essa mesma história pela perspectiva de uma outra pessoa, né, trocando um nome, colocando alguém que não tinha ali, tirando um fato que você ainda não consegue narrar sobre, colocando um outro, né, isso possibilita também que você consiga reexperimentar esse fato de uma outra forma, né. Eu acho que os adolescentes, principalmente, eles se sentem muito mais confortáveis, diferentemente às vezes de nós, né, de falar do outro do que de falar dele, né? Então, pedir para que uma história, a partir da sua perspectiva do pessoal, possa ser recontada ou ficcionada de outra maneira, pode ser também um artifício para que facilite esse exercício em sala de aula, né? Que é entender como os alunos percebem um fato social, né? E como você pode pegar esse mesmo fato que eles percebem através desses contos e estudar, né? Ou mesclar, ou fazer um link com o que você tem ensinado naquele momento, né? E aqui um exercício de escrevivência, né, para os pesquisadores em ciências sociais. Narrativas cotidianas e pessoais. Né? Eu tenho um exercício de escrita que eu já faço há alguns anos, que é de escrever até 280 caracteres por dia. Né? Eu odeio professores que falam que os alunos não escrevem muito hoje em dia, ou que antigamente escrevia mais. Tipo, gente, todo mundo usa o WhatsApp. A maioria dos jovens não gostam de atender telefone, né? Não me manda áudio, escreve-me. Então, todo mundo está escrevendo muito, só que em diferentes espaços, né? E às vezes nem sempre com aquele português, enfim, mais culto ou correto, entre aspas, mas as pessoas também continuam escrevendo muito, só que em lugares diferentes. Então, se a gente pensar quantitativamente, né, os alunos talvez de hoje estejam escrevendo muito mais do que os de antigamente, só que de outra forma, né? Então, acho que isso meio que um mito que cai por terra de que os alunos não estão escrevendo, né? E pensar sobre como a gente usa essas escritas cotidianas, que para mim é algo muito importante, que é esse exercício de todo dia ver alguma coisa que foi significativa para mim, né? Porque, por exemplo, eu tenho uma dificuldade muito grande de descrever objetos, né? Por exemplo, descrever uma cadeira vermelha, descrever uma abajur, descrever alguma coisa. E descrição é uma coisa que a gente faz constantemente na antropologia. Então, há alguns anos, por dia, 240 caracteres, que não é uma coisa muito grande, eu faço uma pequena descrição de uma pessoa, de um fato, né? E mais do que tornar a escrita um processo esporádico, agora eu tenho que escrever o trabalho final, agora eu tenho que escrever um resumo, agora eu tenho que escrever alguma coisa, é tornar a escrita um espaço cotidiano, né? Às vezes você está no ônibus, você pode ter um grupo no WhatsApp chamado Eu Mesmo Comigo Mesmo, em que todo dia eu escrevo ali mesmo essas 250 descrições, né? E eu percebo que mais do que fazer a escrita um processo cotidiano, isso me ajuda e aquece a minha mão, que é uma coisa que a gente chama de manter a mão aquecida, para que quando eu tenho que escrever textos maiores ou outros textos, eu não esteja paralisada, né? Porque às vezes a gente parte do pressuposto de que a gente vai sentar, às vezes escrever uma grande peça, a gente pode até fazer isso, mas a gente vai fazer isso sempre da mesma maneira. É o que eu percebo com muitos cientistas sociais, onde um texto tem sempre a mesma estrutura. Sempre a mesma estrutura. Esses dias eu fui pesquisar um autor famoso na sociologia. Enfim, ele tem muitos textos publicados, só que fui olhar a estrutura textual dele, né, é sempre a mesma estrutura. Ou seja, ele copia e cola a mesma
sabe onde você vai, você já sabe o que vai encontrar. Tem pessoas que se sentem confortáveis assim, não é o meu caso, né? Eu gosto quando eu vejo pessoas contando histórias, às vezes nem que seja a mesma história, só que de formas diferentes, com outras estruturas, experimentando isso ao longo do tempo. Mas só é possível fazer isso se a gente mantém a mão da gente aquecida, né? Se a escrita virar algo cotidiano. E às vezes você percebe que você gosta de escrever mais coisas do que outras. Por exemplo, eu prefiro escrever diálogos, conversas, do que escrever os objetos. Só que uma vez por semana eu falo, não, hoje eu vou escrever um objeto que é desafiador para mim, é um pouco mais difícil. Mas que eu preciso exercitar isso, porque senão uma hora eu vou estar em campo fazendo uma pesquisa, eu vou querer escrever uma coisa que eu não pude gravar uma entrevista, que eu não pude fotografar, que eu só vi e que eu tenho que contar para alguém. E a gente às vezes esquece também que a língua, né, esse repertório que a gente tem aqui, né, em cima, que a gente vai catando determinadas coisas ao longo do tempo para contar uma história. Mas aí, esses exercícios cotidianos, essas narrativas cotidianas, elas te ajudam a que você perceba, né, que você pode pensar coisas diferentes dessa mesma língua, você pode ir por outros caminhos, você pode surpreender o leitor. Então, acho que um exercício interessante é esse primeiro, né, essas narrativas cotidianas pessoais. Realize narrativas cotidianas e pequenas, escrever sobre a própria experiência como pesquisadora, explore como sua identidade, trajetória pessoal, posicionamento social, fé com sua abordagem de pesquisa, escolhas metodológicas e interpretação dos dados. Narrativas de participantes. Solicite aos participantes da pesquisa que escreva ou narre, já que nem todo mundo está versado nessa escrita, na escrita nesses termos, narrativas pessoais sobre suas experiências relacionadas ao tema investigado. Eu chamo isso meio que de sabe quando a gente aplica uma pesquisa, um questionário e depois tem alguém te envia um e-mail do nada, às vezes você só foi num evento, que é tipo uma avaliação de como foi aquele evento, aquela coisa. Às vezes eu faço isso com as minhas interlocutoras. Eu percebo que algumas coisas elas gostaram mais do que outras, algumas outras coisas podem ter sido incômodas. Mas eu vou dar um exemplo da minha tia Itamar. No começo da pesquisa, eu não sabia que minha tia Itamar era analfabeta, né? E aí o meu primeiro WhatsApp, quando eu chego em campo e mando para ela, porque eu não tinha WhatsApp dela até então, eu mandei um texto, né? Oi tia, sou eu, e aí ela mandou um áudio. Nossa, eu pensei nele por muito tempo. Ela falou assim, oi Clarinha, tudo bem? Espero que você esteja bem, que esse tia Itamar, não sei o que. Ela falou assim, só que não esquece que nem todo mundo é como você. Manda áudio pra mim, não escreve não. E aí nessa hora eu pensei, puta merda, ai, tá sendo gravado. Enfim, quando ela disse isso, o que ela quis dizer é assim, tipo, não parte do pressuposto de porque você está nesse lugar, né, que você não conseguiu escrever, esqueceu, tem pessoas que não sabem escrever, né, ei, né, se toca, né, volta para o mundo, volta para a realidade, né. Eu lembro que na hora eu fiquei com muita vergonha, né, só que depois, como, enfim, antropóloga, a gente sempre vai pensar sobre por que a gente ficou com vergonha, o que isso quer dizer também sobre a pesquisa. E aí foi um desses chamados de ao final da pesquisa, perguntar para ela, né, como ela tinha encarado a pesquisa, se ela tinha gostado ou não, se ela achou que as nossas conversas funcionaram ou não. E eu percebi que às vezes minha pesquisa doía muito, né, com as minhas parentes interlocutoras, no sentido de que às vezes elas narravam coisas que, às vezes ela falava, nossa, tinha até esquecido disso, né. Aí fala, não, sua pesquisa me fez também pensar sobre muita coisa, não é só vocês antropólogos que ficam pensando depois de uma pesquisa. A pesquisa também me modificou e me fez pensar sobre outras coisas da minha vida, coisas que eu tinha esquecido. Coisas que às vezes eu nem queria lembrar e acabei lembrando por causa da pesquisa, né? E isso ajuda também nessas narrativas de participantes, a gente ter uma ideia de como a nossa pesquisa pode estar sendo violenta ou não, pode estar sendo receptiva ou não, pode estar sendo formativa ou não, pode estar sendo informativa ou não. Eu acho que esse retorno é sempre interessante, porque a gente também pode rebuscar a nossa forma de pesquisar, né? As pessoas. E essas narrativas participantes, né, pode ser uma solicitação para que esses participantes da pesquisa que escreveram narrem suas histórias, né? E a gente também pode ensinar eles a expressarem, né, suas vozes, desafios, conquistas e reflexões críticas em relação à nossa pesquisa, que é algo que eu incentivo o tempo todo nas minhas paredes interlocutoras. E analise essas narrativas em conjunto com os dados quantitativos ou qualitativos coletados, né, para que você tenha uma ideia de como sua pesquisa funciona ou não, de como ela está sendo recebida pela realidade social.
Um outro exercício de escrevência que eu acho que pode ser interessante, né, é essa análise reflexiva, né, que é reservar um tempo para escrever uma análise reflexiva sobre suas próprias suposições, preconceitos e posições de poder como pesquisador. Explore como esses aspectos influenciam suas interações com os participantes, as questões que você prioriza e os resultados que você espera obter. Eu sempre acho que esse momento de, enfim, quando a gente está em campo, quando eu estou em campo mesmo, eu fico muito afetada por tudo que acontece em relação a esse campo. Às vezes a gente não tem muito tempo para pensar sobre o que está acontecendo e quando está acontecendo. Né? Às vezes quando a gente sai do campo, a gente para e fala, não, isso funcionou ou não, isso dá certo ou não, esse resultado que eu esperava obter eu não obtive, ou eu priorizei outras coisas no decorrer dessa pesquisa que apareceram e outras não. Então, parar um tempo para você escrever e onde eu gasto esse tempo, né? É no diário de campo. Né? Quando eu estou em campo, todo dia eu escrevo diário de campo. Então, se eu passei 3 meses em campo, eu vou ter 90 diários de campo, né? De mais ou menos de 7 a 10 páginas. E aí, ao voltar, né, nesse tomo, existe um espaço bem ali no início do meu diário de campo que é reservado só para a minha análise reflexiva, né? De como eu estou hoje, como eu estou me sentindo hoje, o que não deu certo hoje, o que deu certo hoje, né, se eu gostei ou não. Eu acho interessante que às vezes eu volto no diário de campo, a primeira palavra é assim, nossa, hoje foi um saco, nada funcionou, nada deu certo, eu estou um porre, não estou emocionalmente bem. E por que eu digo isso? Porque isso influencia nos dados que você vai ter, ou que você, entre aspas, vai coletar naquele dia em campo, né? Isso vai mostrar o quanto você esteve paciente para fazer uma entrevista ou não, o quanto você foi impaciente. Quando você, às vezes você pega, eu acho que eu deveria ter respirado mais antes de fazer a próxima pergunta, né? Eu acho que aquela pergunta deixou aquela pessoa constrangida, né? Eu acho que não funcionou. E a partir dali a entrevista deu completamente errada, né? Então, esse espaço para você ter essa análise reflexiva sobre os seus próprios processos, né, ajuda inclusive você perceber como naquele dia as coisas podem ter ocorrido ou não, poderiam ter ocorrido de outra forma. Né? Um exemplo é, quando eu estou em dias ruins, e todos nós temos eles, eu não escrevo parecer, né, de nenhum artigo, de nenhuma peça, porque eu sei que a minha tendência a ser muito mais crítica, e não no sentido positivo, rigorosa e cri-cri com determinadas coisas que eu não deveria ser, a chance é muito maior. Nos dias em que eu não estou bem. Eu sempre brinco, sempre que eu vou escrever, eu parecia no dia que eu acordei e falei, não, eu estou bem, hoje estou bem, estou legal, eu quero contar esse texto. Eu percebo que isso ao longo do tempo me ajudou a ser uma parecerista mais reflexiva, né? Mas também mais humana, não gosto dessa palavra, mas mais empática, né? Enfim, com os textos das outras pessoas. Então, acho que essa análise reflexiva e essa escrita reflexiva que a escrevência potencializa na gente é uma maneira também de ajudar nesses processos acadêmicos. Por último, a escrita sensível, né? Experimente uma abordagem mais sensível e empática na escrita acadêmica, incorporando elementos da sua escrevivência. Integre histórias e exemplos de vida dos participantes da pesquisa para ilustrar os conceitos e argumentos apresentados. Isso ajuda a pluralizar a pesquisa e a conectar-se com o público leitor. E por que eu estou querendo dizer isso? Porque é interessante quando as pessoas... como eu pesquiso família, o mais bacana é que todo mundo tem família. Enfim, seja família biológica, seja família criadeira, seja família adotiva, a gente tem uma pluralidade de tipos de família, mas todo mundo tem. A família que escolheu, né? E é interessante ver como muitas pessoas chegam e falam, na minha família também é assim. Isso aconteceu na minha família. Na minha família as coisas também funcionam assim. Não, na minha família é diferente. Porque como todo mundo tem família, todo mundo se sente mais à vontade para falar sobre as suas experiências familiares, em algum nível, né? E eu percebi, Ruth Behar, né, uma escritora cubana-americana, né, ela tem um livro chamado O Observador Vulnerável, o Vulnerável Observador, uma antropologia que pode quebrar o meu coração, né, que foi, enfim, acho que se não me engano, um livro da tese dela, em que ela, enfim, pesquisa ritos fúnebres e antes de ir pesquisar, fazer a grande pesquisa da vida dela, o avô dela, que é com quem ela tinha uma conexão muito íntima, próxima, né, enfim, acabou morrendo e falecendo, né, e ela conta nesse livro como toda essa história de vida dela e o sofrimento que ela estava passando ajudou, né, ou fez de alguma forma impactou a pesquisa sobre ritos fúnebres que ela estava falando. E dentro dessa história de um observador vulnerável, que a Ruth Behar traz, ela está falando sobre um processo que ela chama de vulnerabilização. Né? Ela está fazendo, acho que tem uma conexão muito íntima com escrevivência também,
que é no processo de vulnerabilizar-se e vulnerabilizar a sua escrita também, a forma com a qual você considera o seu campo. E eu não estou falando sobre o fato de um eu antropólogo, né, ou de um eu pesquisador, que pesquisador passa o texto todo falando dele, parece que ele não conversou com mais ninguém, não sei, né? Não é isso que eu estou falando. Mas o processo de vulnerabilização em relação à escrita, que é de mostrar para o seu leitor, e eu sempre brinco, gente, a gente tem nossas estratégias de escrita, né? E uma delas é que a gente quer que uma pessoa seja seduzida pelo nosso texto e comece e termine o nosso texto. Porque muitas vezes a gente já, enquanto leitor, agora do lado de cá, a gente já abandonou muitas leituras, né? E a gente brinca e fala, bom, por que eu abandonei aquela leitura? Por que eu não continuei aquela outra leitura? Ou por que eu terminei esse artigo até o fim, né? E é porque o escritor, de uma forma ou de outra, ou o tema te interessava muito, ou você era obrigado a terminar aquele livro porque ele fazia parte da sua tese, apesar dele ser muito ruim, né? Que é o que eu estou passando agora. Ou, né, você também pode criar os seus mecanismos para que o leitor queira começar e terminar o seu texto, né? E isso, e o que eu percebo cada vez mais, é que uma escrita sensível à realidade e com a participação dos seus interlocutores em campo no seu texto possibilita isso. Um exemplo, eu tenho um apego maior a textos que trazem narrativas em primeira pessoa, das pessoas com quem eu estive em campo, né? E às vezes a gente tem ou trecho do nosso diário de campo que a gente produziu, né? Ou trecho da entrevista literal ali, né? Mobilizando o leitor a pensar que além da minha voz naquele texto, tem outras pessoas que compuseram ele. Muitas vezes eu pego textos para analisar e o texto é só análise, mas nenhuma análise é feita sem o dado, né? E é a mesma coisa que eu pergunto, bom, cadê os dados que não me foram apresentados aqui? Como é que você pode fazer essa inferência se você não apresenta nenhum dado que corrobore com sua análise? Então, acredito que além de ser potencialmente sedutora essa estratégia, ela também te resguarda enquanto teórico, né? De falar, essa afirmação que eu estou fazendo, né? Quer dizer, tão forte está vindo desse dado, né? Desse conjunto de dados que eu posso trazer aqui. Então, é importante também, pelo menos para mim, eu acredito, pluralizar os nossos textos nesse sentido. Então, gente, acho que, olha só, travei 4 horas em ponto, como planejado. E aí vem mais uma vez o planejamento de escrita, né, e de lidar com o tempo. Então, agora eu gostaria de abrir para comentários, para perguntas, para sugestões, para dicas que vocês também têm de escrevivência que vocês possam e estejam fazendo na vida de vocês. E mais uma vez agradecer a presença de vocês, o diálogo de vocês, a escuta de vocês. E eu acho que isso é um momento oportuno para a gente, enfim, conversar a respeito.